Imaginem um jovem frágil, visto por muitos como fraco, sem força física e sem grande prestígio. Agora imaginem esse mesmo jovem se tornando o homem mais poderoso do mundo antigo, governando por décadas e mudando para sempre o destino de Roma. Essa não é uma história comum. É a história de César Augusto, o primeiro imperador de Roma, o homem que encerrou séculos de conflitos e inaugurou um tempo de paz que o mundo jamais tinha visto. Quando Caio Otávio nasceu, ninguém poderia imaginar o futuro que o aguardava. Ele não nasceu em meio à glória militar, nem cercado por multidões. Era jovem, discreto e parecia não ameaçar ninguém. Mas a história gosta de surpreender. Otávio era sobrinho neto de Júlio César, o homem mais famoso e temido de Roma. E mais do que isso, foi escolhido por ele como filho e herdeiro. Essa escolha mudaria tudo. Quando Júlio César foi morto, Roma mergulhou no caos. Ruas cheias de medo, alianças quebradas, promessas vazias e uma cidade inteira sem saber quem mandava. Muitos acreditaram que Otávio seria apenas mais um nome esquecido. Afinal, ele era jovem demais, doente demais e inexperiente demais. Mas Roma logo descobriria que subestimá-lo foi o maior erro de todos. Otávio não era impulsivo. Ele observava. Enquanto outros gritavam e ameaçavam, ele escutava. Enquanto guerreiros buscavam força bruta, ele buscava apoio. Ele entendeu rapidamente que o poder não estava apenas na espada, mas na paciência, na imagem e na estratégia. E foi assim, passo a passo, que ele começou a subir. Para sobreviver, Otávio precisou se unir a homens perigosos. Um deles era Marco Antônio, um guerreiro carismático, forte e admirado pelos soldados. No início eles caminharam juntos, dividindo poder e inimigos. Mas essa união era frágil. Roma não comportava dois líderes ambiciosos ao mesmo tempo. A ruptura era apenas questão de tempo. Marco Antônio se envolveu com Cleópatra, rainha do Egito. Juntos, passaram a viver cercados de luxo, festas e excessos. Otávio viu nisso uma oportunidade perfeita. Em vez de atacar diretamente, ele atacou a imagem do rival. Espalhou a ideia de que Marco Antônio havia abandonado Roma, que estava traindo seu povo e se deixando dominar por uma rainha estrangeira. O povo acreditou. Roma se voltou contra Antônio. A guerra final foi inevitável. Não foi apenas uma batalha de exércitos, mas de narrativas. De um lado, Otávio, representando Roma, tradição e ordem. Do outro, Marco Antônio e Cleópatra, vistos como ameaça e decadência. Quando a batalha terminou, Otávio saiu vitorioso. Marco Antônio e Cleópatra estavam derrotados. Roma, enfim, tinha um único dono. Mas Otávio era inteligente demais para repetir os erros do passado. Ele sabia que Roma odiava reis. Sabia que Júlio César morreu por concentrar poder demais de forma direta. Então ele fez algo genial. Em vez de se proclamar soberano absoluto, ele fingiu devolver o poder ao povo. Fingiu abrir mão de tudo, e Roma, cansada de guerras, implorou para que ele ficasse. Foi nesse momento que Caio Otávio deixou de existir. Ele passou a ser chamado de César Augusto, um nome que transmitia respeito, grandeza e quase algo sagrado. Sem usar coroas ou tronos visíveis, ele passou a mandar em tudo. Controlava exércitos, leis, riquezas e decisões. Tudo parecia legal, calmo e aceito. Roma havia mudado de forma, mas poucos perceberam. Sob o governo de Augusto, Roma viveu algo inédito. Após décadas de violência, o mundo romano conheceu a paz. Estradas foram construídas, cidades cresceram, o comércio floresceu. As pessoas podiam viajar sem medo constante de guerras. As fronteiras eram protegidas. O futuro parecia finalmente estável. Augusto também entendeu o poder das histórias. Mandou construir templos, monumentos e obras que exaltavam Roma e sua própria imagem. Incentivou poetas e artistas a contar uma nova versão do passado, onde ele surgia como salvador. O povo não apenas obedecia, mas admirava. E quando um líder é admirado, ele governa sem precisar gritar. Apesar de todo esse controle, Augusto mantinha a aparência de simplicidade. Vestia-se de forma modesta, falava como um cidadão comum e evitava excessos públicos. Ele queria ser visto como o pai de Roma, não como seu dono. Essa imagem foi essencial para manter o apoio popular por tanto tempo. E aqui surge uma pergunta importante. Você acha que o poder é mais forte quando se impõe pela força ou quando se conquista pela imagem? Essa é uma reflexão que atravessa séculos e continua atual. O tempo passou, e Augusto governou por muitos anos. Diferente de outros líderes, ele não caiu cedo, não foi assassinado, não foi deposto, morreu de forma natural. Algo raríssimo para alguém com tanto poder. Quando isso aconteceu, Roma já não conseguia mais existir sem um imperador. O modelo estava consolidado. Após sua morte,
outros assumiram o poder, alguns bons, outros cruéis, mas todos seguiram o caminho que Augusto criou. A era de conflitos internos havia terminado. O mundo romano entrava em um longo período de estabilidade, prosperidade e expansão cultural. O impacto de César Augusto foi tão profundo que até o calendário mudou. Um dos meses recebeu seu nome. Seu legado ultrapassou gerações. Ele não foi apenas um governante, foi um arquiteto de um novo mundo. O mais impressionante é que ele nunca precisou parecer um tirano. Governou com inteligência, paciência e controle absoluto da narrativa. Onde Júlio César avançou com força, Augusto avançou com silêncio. Onde outros exigiram obediência, ele ofereceu segurança, e Roma aceitou. Talvez essa seja a maior lição de sua história. O poder mais duradouro não é aquele que grita, mas o que convence. Não é o que impõe medo, mas o que oferece estabilidade. E fica aqui a última reflexão. César Augusto salvou Roma, ou apenas a transformou em algo irreversível? A resposta depende de como você enxerga o poder. No próximo vídeo vamos falar sobre como os imperadores que vieram depois lidaram com esse legado, e por que nem todos conseguiram manter a paz criada por Augusto. A história continua, e ela fica ainda mais intensa. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, deixe seu comentário com sua opinião. Compartilhe com quem gosta de história e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Aqui o passado é contado de um jeito que faz sentido no presente. Obrigado e até a próxima.